Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa, no YouTube e também nas plataformas de áudio, para você que gosta de consumir o conteúdo do Giro Total no formato podcast, sempre com eles, a nata, o puro creme do jornalismo esportivo catarinense, começando com o tapa diferente da viajante Jéssica Sescon. Ah não é o tema ainda, é só a apresentação. Fala, César! É que eu tô falando, vamos rápido, vamos lá. Fala, César, estamos aqui de novo para mais um Giro Total, então bora falar de Figueira Avaí e outros assuntos que a gente sortear aí na nossa bolinha. Show de bola, bora lá. Rodrigo Faraco, como vai, meu amigo? Tudo bem, estamos aqui já em ritmo de jogo de seleção, Copa do Mundo, porque cada vez mais a gente se aproxima do grande evento do futebol mundial de todos os tempos. Já bate aquela ansiedade, né, Chico Lins? Fala aí. Fala, César Cartoon, querida Jéssica. Jéssica e Rodrigo, parece tempo que eu não falava com ele. Eu tô com essa sensação Nós aqui também. Trabalhando, os dois aí viajando por esse Brasilzão de Deus. É bom estar com vocês de novo, vamos falar muito sobre os assuntos do dia. Bora lá então. Então, para dar início nos nossos trabalhos, chamar aquela vinheta tradicional, mas antes tem o tapa do Faraco. Roda a vinheta. Começando os trabalhos de hoje sempre com o tapa diferente da Jéssica Sescon. Agora Bora. sim, Jéssica terá acesso ao pote mágico do Giro Total. É sorteio mesmo? É aquele... Vai por ti. Sorteio, tá? Pega o A primeiro, B segundo e C em terceiro. Eu vou sortear. Vai lá então, vamos ver o que dá, vai. Ah, não gostei. É brincadeira, tá? Telespec. Bora. G10. Avaí vence o Botafogo fora de casa e sai da zona de rebaixamento para o 10º lugar. Comentem. Ó, antes de vocês comentarem, eu peço pra você que tá assistindo o nosso vídeo comentar aqui embaixo o que você está achando do Giro Total, sugerir temas para os nossos debatedores e também deixar o seu joinha, né, Chico Lins, se vocês ainda não deixaram, e se inscrever no canal da CBN Floripa, se você ainda não é inscrito, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso trabalho e para que o algoritmo recomende nosso conteúdo para mais pessoas Vou e falar com torne... Hã? Vou falar com ele. Com quem? O algoritmo. Com o algoritmo. Estamos precisando achar esse. Vou achar esse cara. Cadê esse algoritmo? Algo, pra mim é algo. Mais íntimo. Vamos lá então, Jéssica. Da Começando... família Ritmo. Uma família Ritmo em todo o Brasil. Jéssica Sescon, uma baita vitória do Avaí fora de casa e um belo de um salto na tabela, né? Coisa Uma excelente vitória. O Avaí precisava fazer essa vitória o quanto antes, né, para encerrar essa fase ruim, poder voltar pro jogo, poder estar dentro dessa disputa, desse campeonato do Avaí que ia ficar fora do Z4. Então, no momento exato veio essa vitória, né? Na minha visão periférica. Que mulher tem a visão periférica, né? Eu fiquei pensando num negócio ridículo. Fiquei pensando, será que algum pai já botou o nome do filho de algoritmo da Silva? Deve ter. Ó, as próximas gerações tem Deve ter. Musk é capaz de Deve botar, ter. ele gosta do Algoritmo nome, assim, da né? Silva Júnior. O Elon Musk gosta de botar o nome do filho de X, Y, não sei o que, pode ser que vai ele ter, faça. fácil. Meu Deus. Já deve ter. Vamos, Hashtag, próximo, né? próximo programa Vamos achar um algoritmo. A certidão de nascimento do algoritmo. Por isso que eu tava rindo aqui de canto e a Jéssica. Eu vejo, cara, eu sempre vejo. Tá, enfim, voltando ao assunto, acho que o Avaí foi bem. Imagina na escola, cara. Não- Algoritmo. Vai sofrer pra caramba, né? Acho que foi um bom jogo do Avaí, com o Bruno Silva de destaque, o Ranieri também muito bem na zaga. Imagina um Avaí agora que vai consolidar essa ideia de... Não para essa próxima partida, porque a gente tem desfalques, né? Mas provavelmente vai se firmar cada vez mais com o Arthur Chaves e Ranieri na zaga. E o Bruno Silva de primeiro volante, porque o Bruno tem sido muito bem, tem atuado muito bem quando ele tá de primeiro homem ali no meio campo. E ele parece que incorpora essa liderança muito maior quando joga por ali, comandando o time, sendo o centralizador dessas ações aí defensivas. Então acho que o Bruno, ele joga muito melhor nessa posição. Para mim, ele assume essa dianteira. E o resultado foi espetacular aí pro trabalho do Barroca. A torcida já estava confiante antes, mesmo vindo resultados ruins, com essa vitória fora de casa, ainda mais, né? Então agora que sirva para embalar esse Avaí para mais vitórias nas próximas rodadas. Chico, você que comentou a partida ontem pela CBN Floripa, a Jéssica citou o Bruno Silva. Absolvemos Bruno Silva pela expulsão no último lance? Claro. Era o que tinha pra fazer? Claro. Eu acho que o Bruno, ali era o momento, qualquer um faria aquela falta. 47 do segundo tempo,
uma vitória, 3 pontos importantíssimos, o cara deu o drible, ele saiu na cobertura, deu o drible, faz a falta, cartão amarelo clássico, segundo amarelo, eu faria a mesma coisa, esse aí está absolvido. Além do mais, porque ele fez um grande jogo. Né? Então, ele cobriu todo mundo, ele deu intensidade na defensiva pro Avaí, ele liderou, ele deu bronca. Então, eu até votei no Kevin, né? Porque o Kevin o gol de falta foi tão bonito e tão bem executado. Foi lindo. E que eu votei no Kevin, assim, até por ter decidido o jogo. Mas o Bruno Silva fez uma grande atuação, mais uma, é um jogador importantíssimo. Sobre a vitória, é isso, a vitória era importante, o Avaí já tinha utilizado toda a gordura adquirida nos primeiros jogos, principalmente dentro da ressacada. Dá esse salto aí na classificação, que agora joga em casa contra o Fortaleza, um jogo dificílimo. É mais difícil do que o jogo contra o Botafogo, mas é claro, essa vitória dá ânimo para o time e para o torcedor. E, de novo, o Avaí está competindo. Os jogos que o Avaí não competiu, não sei se vocês concordam comigo, foi contra o Atlético Goianiense contra o Corinthians. E contra o Corinthians. Talvez um pouquinho contra o Inter. Todos os demais, inclusive contra o Atlético Paranaense também, mais ou menos. Mas, inclusive, contra o Atlético Mineiro lá, o Avaí competiu, contra o São Paulo competiu, os 3 em casa da Vitória competiu, contra o Juventude competiu. E isso o Avaí vai ter que fazer para conseguir seu objetivo, que é a permanência. Aliás, sobre o Bruno Silva, deixa aí nos comentários também o que você achou, se era uma expulsão necessária, uma jogada que poderia ser evitada. Aliás, Faraco, vocês da imprensa, se na cobrança de falta ali o cara cruza na área, o atacante do Botafogo escora a bola e faz o gol, a gente estaria dizendo a mesma coisa sobre o Bruno Silva? Eu acredito que sim, porque Tu deixa. Ele matou a jogada na origem, né? Ele deu uma segunda chance pro Avaí na jogada. Então, o Bruno fez uma partida, ele não foi uma partida brilhante com a bola no pé. Foi uma partida brilhante. Aliás, o Avaí como um todo, né, o Rodrigo? Não, o Avaí não jogou bem. O Avaí jogou o necessário dentro daquilo. Vocês vão lembrar, meus comentários sempre foram os mesmos no sentido de que não existe o campeonato para o Avaí, existe a cada jogo uma história. A cada jogo. E nesse jogo era muito mais importante vencer do que a atuação. Eu até achei que o Avaí fosse jogar mais contra o Botafogo, tentar se impor de alguma forma diante do Botafogo. Mas o Avaí soube lidar com as dificuldades do jogo, construir o placar e carregar, né, conduzir a partida no segundo tempo do seu jeito. Porque o Avaí não jogou bola no segundo tempo, o Avaí foi conduzindo a partida, é diferente. Você vai fechando os espaços para o seu adversário, vai fazendo o tempo passar. E teve uma hora que o Avaí estava dando olé no Botafogo, tocando bola, mas sem ter um toque de bola produtivo. Era só para fazer mesmo o adversário correr, irritar, passar o torcedor gritar olé, passar o tempo. Tanto é que irritou, que o Erisson foi lá e deu uma cotovelada no Ranieri, deveria ter sido expulso. Mas eu acho que não mudaria nada a avaliação do Bruno Silva. A gente ia estar avaliando aqui um vacilo do Avaí, num último lance em que o Bruno Silva ainda tentou salvar e que no final das contas o Avaí cedeu o empate, mas não aconteceu. O Bruno Silva seguiu fazendo a partida que ele fez. O primeiro cartão já foi um primeiro cartão por causa de um companheiro, né? Porque ele foi cobrir um passe errado do Muriqui. O segundo cartão foi no limite. Errou muito espaço. Porque era um lance crítico, um lance de linha de fundo, que ia pegar a defesa do Avaí de costas, ia pegar atacante de frente. E ele fez o que tinha que fazer. Ali é trabalho dele fazer isso. Então não há nenhuma crítica em relação a isso. Eu acho que o Avaí faz o campeonato que precisa fazer, com alguns vacilos. Eu nem concordo com esse vacilo, um dos citados pelo Chico, qual foi? Do jogo contra... Já esqueci. Não, Corinthians e Atlético Goianiense eu concordo, os outros eu não concordo. Eu acho que contra o Atlético Mineiro, eu não acho que o Avaí competiu muito contra o Atlético, poderia ter competido mais. Tanto é que eu trouxe aqui os dados das faltas. Isso. O Avaí tinha que ter feito mais falta naquele jogo, sim. Mas mais do que o Atlético. Mas a gente sempre falou, contra o Atlético, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, menos hoje. Mas o Avaí é muito difícil e tal. Mas eu acho que o Avaí naquele jogo contra o Atlético também acho, fez o papel que era pra fazer. Mas tinha que competir mais. Tempo, saiu ganhando. Sim, tomou 2 gols em dois erros. Eu acho que o Avaí naquele jogo tinha que competir mais, tinha que fazer mais falta, parar mais um jogo. Talvez eu esteja usando a expressão errada. Eu estou dizendo, o Avaí tá jogando, ou seja, está disputando o jogo. Mas mesmo assim, tá tendo chance de vencer. Mas de maneira geral, competindo em quase todos os jogos, né? Corinthians, aquele primeiro tempo inaceitável contra o Corinthians, e o segundo tempo contra o Atlético Goianiense, só. Juventude, né?
Não, o jogo contra o Juventude, o Avaí não mereceu perder. Não mereceu, mas não era pra ter perdido aquele jogo, né? Jéssica, outra coisa. Até o Chico Mas tava falando. o jogo, desculpa, querido, o jogo do Juventude, pra mim... Não, tá falando em atuação. Pra mim, atuação a do Avaí. O Atlético Goianiense, pra mim, foi mais Sim, difícil de digerir do que a Não, porque o Avaí foi bem contra o Juventude, é verdade. O Juventude jogou mais do que o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense... O Avaí jogou mal contra o Atlético Goianiense. Jogou muito mal. É verdade. Não, isso é verdade. E é uma dica que fica pro próximo adversário do Avaí, né, Chico? Você comentava Muito ontem também, que apesar de ser o lanterna da competição, não é cachorro morto, não, né? É um time que faz bons jogos também. Que te marca o jogo inteiro, 90 minutos. Não te deixa respirar. Intensidade e organizado. Então vai ser um jogo difícil, dificílimo. É um time que tem um trabalho de 2 anos e pouco, não, Rodrigo? Esse é o segundo ano do Voivoda, né? É o segundo ano. Então, quer dizer, é um trabalho já estabelecido. O Castro é um trabalho recente, com pouca qualidade técnica. Aliás, dos surpreendeu negativamente o Botafogo ontem, né? Que time horrível. Mas eu vou dizer, eu falei no debate diário, jogo pro Avaí pontuar, jogo pro Avaí tentar a vitória. Porque eu tinha visto os jogos do Botafogo, e eu tenho visto todos os jogos do Avaí, claro que o Avaí a gente conhece mais. O Avaí não deixa nada. Eu acho o time do Avaí superior ao time do Botafogo. É porque o Botafogo criou uma história aí de SAF, agora investimento. Gente, isso aí vai ser com o tempo, médio e longo prazo. O Botafogo hoje é um time fraco. Não estou desmerecendo a vitória do Avaí, pelo contrário, o Avaí mereceu vencer. O Atlético Goianiense é um time fraco, o Avaí perdeu. Eu acho que a questão é que a gente consegue fazer essa especulação dos jogos futuros, pensando nos jogos que o Avaí vai poder ter uma postura ofensiva, vai poder atacar, e aí a gente sabe que o Avaí se dá bem, né? Quando joga em casa ele pode fazer isso, e quando vai jogar fora, dependendo do adversário, ele pode fazer isso. O Botafogo é um time que permitia isso, né? E o Atlético Goianiense, teoricamente, também. Né, mas o Avaí acabou jogando muito mal, então é um ponto fora da curva ali. Agora, a dificuldade do Avaí é quando ele vai ter que defender. Né? E aí a gente vê o Avaí vacilando. Acho que o Avaí não tem essa consciência defensiva de marcar, fazer falta quando precisa, de ter esse jogo que é pensado pra defender, sabe? Tirando o Bruno Silva, né? O Bruno então, foi bem. Problema, porque sem fazer tantas faltas, já perde um jogador expulso. Mais de 5, porque quando ele sai lá na frente pra fazer falta lá na frente... Daí não vale a pena. Aí eu discordo. E falando em competir, daqui a pouquinho o Avaí já recebe o Palmeiras em casa. Esse é um jogo que tem que fazer muita falta, que tem que competir demais. Vai ser realmente muito é um jogo difícil. Estratégico. Eu brinco, é claro que existe, mano. Todo mundo sabe a diferença técnica que existe entre Avaí e Palmeiras. Aliás, entre Palmeiras e qualquer time de futebol brasileiro hoje. Né? Se eu sou técnico do Avaí, eu falei, vamos lá, rapaziada, vamos fazer tudo isso que a gente fez no treino, vamos jogar focado e vamos rezar bastante. Foi o Robinho. Pai nosso. O Coritiba perdeu a primeira em casa, aí o Robinho saiu de campo. Perguntaram pra ele, por que o Coritiba perdeu hoje a primeira em casa? O que foi que deu errado? Ele assim, o problema do Coritiba foi o Palmeiras. É isso, joga muito. Não, é isso que não quer dizer que o Avaí não possa vencer. Pode, mas tem que fazer um jogo perfeito. O Palmeiras tem que estar num dia mais ou menos, né, com uma feijoada. É isso, cara. E o próximo jogo do Avaí, lembrando, Flamengo, já é agora, Flamengo, hein? se pega o Palmeiras hoje, toma mais bonito. Cara, realmente. Foi 0x0 o jogo, Chico. Essa fase do Palmeiras Mas que não hoje, passa, realmente. Tô falando terça-feira, não que passa. É futurologista, hein? Ó, Não, lembrando futurologista vira feito como o que vê o passado. quinta-feira tem ressacada Sei, no Roberto feriadão, Alves. 19 horas, Avaí e Fortaleza. Claro que o Avaí conta com a presença da torcida. Pode dar joinha de novo. A audiência é rotativa, né, Chico? Quem não viu antes, Não sei, pode sei dar um não. like agora. Próximo tema, por favor, Rodrigo Fará. Não entendi. Não, porque o jogo aconteceu, foi 0x0. Ele disse, não, o Flamengo vai tomar um taco do Palmeiras, vai tomar Hoje tomaria. 5x0. Não, hoje não. Hoje o Dorival Júnior não. Fica pra mim. Vem com umas teses furadas, né? Leva pro coração. O time não anda contra o Palmeiras. É legal esse Fará com pistola, né, cara? Não, Eu acho É legal, massa. Eu acho massa. é a melhor versão do Faraco, Ele pô. larga no programa É a assim, versão não, a natural diferença técnica do Palmeiras Esse é o Faraco, pra pô. qualquer um time é muito alta. Não é. Prazer, A diferença Faraco, técnica pistola. não é. A diferença do Palmeiras é o combo. É de organização, de sequência de trabalho, qualidade técnica. Agora, a qualidade técnica o Atlético tem, Flamengo tem, Corinthians tem, São Paulo tem. Palmeiras tem o combo que os outros não têm. Então não é a diferença técnica. Desculpa. Essa versão do Faraco é a melhor. Quer ficar aí. E o presente? Figueirense faz grande festa no aniversário do clube, mas fica no 0x0. O que faltou? O gol, né? Além do gol, Chico Lins, o Figueirense namorou, mas não beijou, né? Aquele bendito último terço.
gente vem falando isso aqui do Figueirense desde o começo do ano. O Figueirense tem bom controle de bola, por exemplo, nesse jogo não sofreu nada defensivamente, controlou o jogo, fez uma boa marcação no campo adversário, só que faltou finalização e escolhas na parte final do campo, na terço final, a parte, finalização das jogadas, o término das jogadas, essas coisas todas que a gente já sabe, fala hoje. 5 ocasiões claras de gol, né? 2 na trave, 3 jogos. Uma baita defesa do goleiro no chute do Bassani. Uma jogada no primeiro tempo do Bassani, dois centros que o Zé Mário colocou com a mão na cabeça do Gustavo Henrique e do Serginho. E aí faltou essa finalização. Agora, o que atrapalhou o Figueirense nesse momento é que foram 2 jogos em sequência que o Figueirense deveria ter vencido e que estaria com uma gordurinha legal para queimar. Até porque vem uma sequência dura pela frente. E em vez de fazer 6 pontos, ele fez 2. Em 2 jogos que era para ganhar. Um que estava ganhando até os 40. Pelo menos 4, né? Pelo menos 4. E isso aí deixa um pouquinho será que esses pontos podem fazer falta? Pode, porque o Figueirense vai ter que melhorar o seu nível de futebol para enfrentar os próximos adversários. Jéssica, o Figueirense martelou confiança, foi muito superior e não conseguiu fazer o gol. Aí eu vejo a entrevista do Júnior Rocha, se ele fala pra mim assim, aliás, pra mim não, pra todos nós, que ele não precisa de mais um centroavante, não tá um pouco na conta dele isso, porque o Figueirense precisa de um atacante melhor do que os que lá estão, né? Eu já falei isso aqui, acho que o Figueirense consegue levar a campo uma ideia de jogo que é do Júnior Rocha, e a gente consegue ver uma equipe que tem um bom trabalho de um treinador ali, né? Agora, acho que o Júnior, quando ele vai para uma coletiva, ele me parece preocupado demais em falar as frases corretas para controlar o vestiário, para ter o grupo na mão dele. É natural que o treinador faça isso, ele tem que ter essa preocupação. Agora, me parece exacerbado, né? O Figueirense tem um vestiário modesto, com jogadores de Série C, né, que podem sim contribuir muito para o Figueirense, que tem personalidade forte ali dentro, mas ainda assim o Júnior pode ser um pouquinho mais autêntico nessa coletiva e também entender que é uma conversa, a coletiva ela é mais do que uma conversa com o vestiário e mais do que uma conversa com a imprensa, ela é uma conversa com o torcedor. É o torcedor que quer ouvir o que o treinador tem a dizer. Muito mais do que nós jornalistas. Então, ele precisa passar também, entender que ali naquele papel ele está respondendo pelo time do Figueirense. É claro que ele tem que ter todo esse controle emocional do grupo e ter o grupo do lado dele. Mas às vezes me parece que a preocupação dele é um pouco além da conta em relação a isso. Quando ele fala que ele nunca pediu um centroavante e que ele acha que o grupo dele é suficiente e tudo mais, claro que ele vai falar que ele tem jogadores bons na mão dele. Mas ele pode pedir reforços. Faz parte do clube, de qualquer time, e os jogadores vão entender que essa competitividade é natural. Mas você acha que na interna ele pede, pelo amor de Deus? Eu acho que se ele falou publicamente que ele nunca pediu um centroavante, é porque ele nunca pediu um centroavante. E eu acho que isso é grave. Ele deveria ter pedido um centroavante. Ponto. Sim. Entende? Esse é um ponto, Jéssica, a gente falava até no debate de hoje, né? O Figueirense tinha 2. Tinha aquele outro, Gustavo Índio também. Gustavo Índio começou já o catarinense. Já estava. Né? Não chegou, quer dizer, chegou um atacante que foi o Gustavo Henrique, porque o Malisson também não foi veio um da pedido. Ucrânia numa ele era questão... do Figueirense, também emprestado fora, com a guerra da Ucrânia ele veio retornou. A possibilidade e o não clube aceitou. Quer dizer, atacante centralizado teve um que ele buscou no mercado. Foi o Gustavo Henrique. E eu acho que assim, se você entender qual que é a lógica por trás da coletiva dele, a quem ele tenta agradar com uma frase dessas? Só tem uma pessoa que vai ficar feliz. O atacante que está no elenco dele. Porque a torcida não vai ficar feliz com essa informação, a direção tá ok, a imprensa vai cobrar, então ele só agradou o Marlisson e o Gustavo Henrique nesse contexto todo. E talvez... E o Gustavo Ramos, né? Alguém que disputa a posição ali. Ninguém mais ficou feliz com essa declaração. Então eu acho que a única preocupação dele quando ele falou aquela frase foi ingerir o grupo dele. Eu acho que ele tá preocupado demais. Então tá tão difícil assim ingerir esse grupo? Não sei. Eu acho que ele já passou da hora, já tinha que ter procurado alguém no mercado. A gente sabe que o Figueirense está atento ao mercado, a gente já ouviu isso da direção, mas esse pedido tem que ser talvez então mais claro por parte do treinador. Esse jogador tem que chegar. A gente vê nesse jogo, alguns jogos o Figueirense não criou chances, as chances foram ruins, a bola chegava quadrada para o atacante. Não foi o caso desse jogo contra o Confiança. O Figueirense criou. Ô Faraco, o Figueirense criou, mas em determinado momento no segundo tempo, não sei se você concorda, a impressão que dava é que se o Figueirense ficasse jogando até 1h da manhã não ia fazer o gol. Era jogar a bola pra área ali.
Tem outras formas de você fechar um time que claramente foi lá para se defender de maneira mais objetiva, assim, porque o Figueirense criou boas chances no primeiro tempo, mas no segundo parecia que era uma coisa que nem o time do Figueirense acreditava que o gol sairia. Eu acho que tem outras formas. Ele pode criar gatilhos de bola parada, por exemplo. E quando você tem uma defesa fechada, e nem era o caso, tá? O Confiança deu espaço. O Figueirense teve chance de fazer gol, botou bola na trave. Teve dentro da área com o Serginho, dentro da área com o Gustavo Henrique, dentro da área com o Bassani. Aliás, o Bassani perdeu um gol no primeiro tempo, imperdível. Então, tinha espaço para fazer o gol. Faltou competência ao Figueirense. Mas quando você tem essa dificuldade, você pode criar gatilhos bola parada, principalmente bola parada, jogadinhas, que vão te dar chances claras. Eu vejo o futebol brasileiro usa muito pouco bloqueio na bola parada, e é um recurso que, bem utilizado, sem ser faltoso, ele te serve para criar um espaço numa bola parada e vai te decidir um jogo. Então acho que falta esse tipo de trabalho, né? E não falta tempo para o Júnior Rocha para fazer, né? Porque tem a semana inteira para trabalhar de cada jogo, né? Entre cada jogo. E ele está insistindo num equívoco, porque quando ele colocou, eu tive a mesma impressão que tu, quando ele colocou o Gustavo Henrique para jogar, eu pensei, agora mesmo que não vai fazer o gol. E estava 20 minutos e já tinha uma ideia clara de que pro Figueirense fazer o gol ia ser um parto. E foi aquilo, e não resolveu o jogo, né? E ele teve outra chance na pequena área para cabecear com o gol aberto e ele, uma vez... O jogador tá sem confiança nenhuma. Né? A bola pinga para ele tem dúvida se ele vai conseguir fazer o gol. Então, quando o atacante tá assim, é melhor que ele não entre, dá um tempo. Que ele entre no 2-0. Porque aí ele vai ter a chance clara e não vai ter o peso da finalização. E né? o 9 tem isso, né, cara? O 9, seja o Gustavo Henrique, ou seja um jogador de Pedro, por exemplo, que passou um tempo enorme sem fazer gol no Flamengo, tem horas que a bola entra fácil, a bola bate na cabeça, entra, tem hora que não entra, o gol fica pequeno, o goleiro fica enorme e aí a pressão... O pênalti que ele bateu contra o Cuiabá, na disputa de pênalti, mandou lá na arquibancada. Teve isso. Então, eu tinha esquecido disso. Essa questão é uma insistência que está passando a ser uma teimosia do Júnior Rocha. E o Figueirense tem que investir no centroavante. Assim, todo time tem um goleiro que vai te dar tantos pontos e um centroavante que vai te dar tantos pontos. É isso. O Figueirense só tem o goleiro. Exatamente. Lembrando que o Figueirense continua na 5ª colocação depois do encerramento da última rodada da Série C e os próximos adversários do Figueirense todos são adversários diretos aí pela permanência nesse grupo dos 8 que se classificam à próxima fase da terceirona do Brasileirão. Chico Lins, por favor. Susto. E o Peru, Chico? Logo pra alguém que tem a mentalidade da 5ª série. Peru de fora. Seleção peruana perde nos pênaltis para a Austrália e está fora do Mundial. É Copa do Mundo, amigo. É Copa do Mundo, amigo. Só falta mais uma seleção para ser definida, para fecharmos as 32. Nossa, você já tava engatilhado para falar, Chico. Desculpa. Eu vi 120 minutos desse jogo. Que jogo horroroso. Ruim, eu vi bastante. Esse jogo era para eliminar as 2 seleções da Copa do Mundo. Mas eu quero falar sobre seleção, quero falar o seguinte, tá um perde-ganha danado, vai ser uma Copa do Mundo aberta, as seleções mais candidatas não são seleções seguríssimas, a França perdeu agora para a Croácia, a Croácia é uma grande seleção, ok, a Croácia é uma grande seleção, mas a França é favorita. E perdeu em casa para a Croácia. Croácia então, atual vice-campeã mundial. Falando mundial. de Liga das Nações, mas esses jogos de Liga das Nações já são preparatórios para a Copa do Mundo, já são prospecção de Copa do Mundo. Aí a Suíça ganhou de Portugal, outro dia a Suíça perdeu. Então, a Espanha que não se encontra, a Itália que está fora da Copa do Mundo, que empatou com a Alemanha, que está na Copa do Mundo. Quer dizer, tá um negócio muito aberto. A gente vai ver uma Copa do Mundo. Claro que eu não estou falando aqui que eu vou acreditar que uma seleção azarã vai chegar lá e vai ganhar a Copa do Mundo. Vai entrar nesse seleto hall aí de... Azarão, gastasse a bola agora. Azarão. É igual o compito da Azaranha. Azarada? Um azarão. Não, gosto muito. Mas Caramba. Eu não acredito que vá ter uma zebra de campeão de Copa do Mundo. Mas se der uma Croácia campeã da Copa do Mundo, já não é tão zebra assim, né? Mas, assim, eu vi o jogo do Peru e da Austrália, jogo fraco. Pô, torci contra aquele goleiro fazendo palhaçada ali.
Quando o bizarro dá certo, a gente fica meio chateado. Aquele goleiro fazendo assim, pô, parecia um boneco do posto, cara. Pô, e aí eu falei, Peru vai perder, cara. E eu tô torcendo Peru, eu sou sempre Sul-América contra europeus, né? E no caso, a Oceania. Tá, eu torcer pelo Peru, pelo Gareca, que eu tenho simpatia e tal. Agora. Eu adoro os argentinos, sabe? Pô, o Gareca foi um bom jogador, cara. Gostava do Gareca jogando. Reparar, o Chico ele dá um dedo pra torcer pra Argentina, pro Vasco. Ele veio com uma com o Vasco. Olha, comprou. Ele sabe. Eu fico não, e ele assim, veio. Tu viu que ele falou antes, assim? Eu quero que o Vasco vá bem, porque é meu rival. Eu quero meu rival de volta, sempre falo isso. Mas uma coisa, sobre a Liga das Nações, sobre esse altos e baixos das seleções europeias, principalmente as principais, concordo muito com o Rodrigo, como quase sempre eu concordo com o Rodrigo, but a gente está no final da temporada europeia. Os jogadores jogaram muito, os jogadores europeus essa temporada jogaram muito, os principais jogadores chegando nas competições. Essa Liga das Nações é uma competição que a UEFA fez para preservar os times europeus em comparação de confrontos com outros continentes. Mas eu acho que não é parâmetro para a gente que a gente vai ver na Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai ser numa metade de temporada pela primeira vez. Vai ser os jogadores vão estar fisicamente muito mais inteiros. E eu acho que esses times aí, França vai chegar forte, o Brasil vai chegar forte, a gente já falou sobre isso. Vão chegar forte. Sabe? E talvez estejam entre os maiores favoritos. Mas forte. Que existe um perde-ganha danado lá na Europa, agora tem. Bélgica, que também andou perdendo. Bélgica perdeu de 5, não perdeu de 5 no jogo ou ganhou de 5 E a gente vive um momento também, né, Chico, um baita momento, que em termos de contusão também ninguém quer ficar de fora, né? Já é uma época perigosa, enfim. Começou agora, Alemanha e Itália. Bora pro próximo? Só mais uma coisa pra gente finalizar. A última vaga das 32 seleções que disputam a Copa do Mundo é hoje decidida pela Costa Rica. A Costa Rica tá ganhando. Da Nova Zelândia, certo? Nova Zelândia, 1-0. Somos o quê? Costa Rica ou Nova Zelândia? Somos Costa Rica, né? Costa Rica? Eu sou Costa Rica. Eu sou Costa Rica também. Costa Rica ou Nova Zelândia? Ou Costa Rica? Costa Rica, né? Sim, sim. Eu tinha simpatia para não conheço, mas Nova Zelândia. Foi bem na pandemia, tem uma primeira-ministra legal. Né? País simpático, né? Mas não, somos costarricenses. Riquenses. Panela Velha. Treinadores da velha guarda como Mano Menezes, Felipão e Dorival Júnior voltam a comandar times importantes. Expliquem. Jéssica, o que é isso? Isso é falta de opção? Ou essas diretorias desses clubes, na hora do vamos ver, querem alguém de confiança, alguém que tem uma experiência, um currículo a zelar? É um pouco das duas coisas e principalmente eu acho que tem clubes brasileiros que tem uma dificuldade de acompanhar a evolução do futebol e a evolução das ideias e recorrem a treinadores já conhecidos porque é mais cômodo também. É um lugar um pouco mais acomodado, mais tranquilo para uma direção tomar uma decisão de contratar um treinador de renome, até porque a torcida vai ficar tranquila com essa escolha e ao mesmo tempo não exige da direção um conhecimento maior, né? A gente vê que no Brasil falta muito a convicção, a gente falava sobre isso antes, em off, sobre a dificuldade das direções em ter uma convicção em relação a um perfil de jogo. Né? O correto seria cada clube ter a sua ideia de jogo, sua ideologia de futebol e trazer treinadores alinhados a essa ideologia para trabalhar isso no clube, desde as categorias de base. Não é o que acontece, né? Você escolhe um treinador, o jeito que ele tiver para treinar ele vai chegar, com um grupo formado por um treinador que tinha um estilo totalmente diferente, e ele vai ter que tocar daquela maneira, e se não der certo daqui 3 meses vai trocar para um outro que tem ideologia diferente, vai pegar os jogadores que esse último escolheu para formar um elenco, então é tudo atropelado e sem nenhuma convicção, né? E o Mano Menezes, o Dorival, mais o Mano Menezes e o Felipão, que eu acompanhei mais de perto, assim, são treinadores que têm uma metodologia que, de certa maneira, no Brasil, se o Brasileirão exigisse um nível tático mais alto, acho que eles ficariam para trás. Mas acho que o Brasileirão permite ainda esses treinadores terem sucesso. A gente vê um Internacional jogar hoje, e o próprio Atlético Paranaense, mas principalmente o Internacional. A gente não vê nenhuma sacada genial, a gente não vê um futebol envolvente. A gente vê um time que dá certo, mas pelo individual e porque acaba contando às vezes com um momento bom, né? A gente sabe que isso também conta no futebol. Então,
Assim como não adianta ir para Portugal e escolher qualquer treinador por ele ser português, tu tem que ir lá e conhecer o trabalho dele e trazer por convicção no trabalho dele, também vale para treinadores mais antigos. Não que a idade importe, acho que a idade aqui não é o fato, é o quanto que eles são adaptados a esse novo modo de gerir o futebol. Atualizados, né? Não é porque eles são velhos em idade, acho que isso não tem nada a ver. E você acha que no caso do Dorival, por exemplo, faz parte de um planejamento do Flamengo ou muito mais claro uma oportunidade de negócio ali? Não tem lógica nenhuma. O Flamengo porque realmente, para mim, não faz o menor sentido. É antilógica, porque assim, o Flamengo tinha o Dorival em 2018. Aí teve eleição. As duas chapas que concorreram disputaram para ver quem ia contratar o Renato Gaúcho ou o Abel Braga. O Renato Gaúcho não quis ir. Pra tu ver. Aí as duas queriam o Abel Braga. Aí tiraram o Dorival, que tinha feito um bom trabalho, tinha sido vice-campeão brasileiro, para contratar o Abel Braga. Quer dizer, quem tira o Dorival, tira um perfil de treinador. Quem coloca o Abel, coloca outro perfil. Aí saiu o Abel, veio o Jorge Jesus. Aí do Jorge Jesus, Domenech, que ninguém conhecia. Não existe. O Domenech como treinador não existe no cenário mundial. Agora andou treinando lá na Turquia, também já foi demitido. Aí veio o Rogério Ceni, porque estava fazendo sucesso no Fortaleza. Então vamos apostar no jovem brasileiro que está fazendo sucesso. Não deu o Rogério Ceni, ganhou um brasileiro, não deu mais. Renato Gaúcho, que era o sonho lá de trás, e tem a cara do Flamengo. O Renato Gaúcho tem a cara do Flamengo. Quer dizer, o que ele estava produzindo? Os últimos 2 anos o Renato Gaúcho tinham sido de queda. Aí agora foram lá contratar um português, que ninguém conhecia, que era técnico da Polônia, Paulo Souza. Que trabalho que ele fez? Aí tiveram que explicar o trabalho que ele fez e tal. Já mandaram embora. Aí Dorival Júnior de volta. Quer dizer, é um negócio que é cíclico. E isso do Flamengo é o reflexo da grande maioria dos clubes. Que nem o Palmeiras, quando foi buscar o Abel, queria o Abel. Eles entrevistaram uns 2, 3 técnicos por aqui e não deu certo. Era o Jorge Sampaoli, era o espanhol que estava lá no Equador, Miguel Ángel Ramírez. Aí depois foi ser o Abel, por indicação de empresário, foram olhar o Abel, trouxeram o Abel. Deu certo, ok. Agora mantém o Abel de qualquer jeito, porque tem que manter mesmo. É um bom trabalho, 2 anos ganhando tudo e fazendo um trabalho excelente. Mas eles não sabiam o que eles queriam lá na época. Nem o Flamengo sabia com o Jorge Jesus. Só tem um time no Brasil que tem mostrado que sabe o que quer em termos de treinador. Chama-se Fortaleza, que foi buscar o Rogério Ceni para fazer um projeto e foi garimpar um Vojvoda e tá apostando no Vojvoda no 2º ano seguido e o Vojvoda apostando no Fortaleza. O resto é tudo empírico. O que a gente quer? A gente quer ganhar. Quem é que pode nos dar vitória? Traz. Mano Menezes está ganhando, ok, mas olha o Inter jogando. É o anti-futebol. O Inter não joga para produzir futebol com bola no pé. E não é uma surpresa. A gente sabe que o Mano Menezes vai trazer isso. Sim. O Filipão. Não dá nem pra dizer que achávamos que jogaria por música. Né? Não saída, dá, né? Joga longa. Tava lá em Curitiba, ele joga longa, queria jogasse lá no ponteiro. Quer dizer, não quer esse negócio de construir muito, elaborar né? Passar muito. Por um monte de segunda gente, bola. Né? Segunda bola. Ô Chico, não te parece muito que os treinadores do futebol brasileiro, você falou do Jesus, poderia falar brevemente aqui, porque a gente já tá estourando o tempo, parece muito mais uma coisa do pós-conceito, assim, né? Quando dá certo, aí se arruma uma teoria para explicar o... E depois ganhou da Polônia. Isso. Quando dá certo, aí se arruma toda uma teoria, uma narrativa para explicar o planejamento que nunca existiu, na verdade. Jogaram para cima lá e acertar, de vez em quando acerta, né? A questão dos portugueses. Claro que existe uma escola muito boa de técnicos portugueses. Né? Começou com o Mourinho, depois teve outros grandes treinadores. Engraçado, né? O treinador da seleção portuguesa talvez seja o pior, não sei falar, mas não seja um treinador tão bom como muitos outros treinadores portugueses que são bons, que estão em times pelo mundo inteiro. Mas eu tenho uma coisa de modismo. Ou seja, o que meu vizinho fez que deu certo e eu vou fazer também. Gente, teve aqui no Avaí, vou dar um exemplo. Vejo o Augusto Inácio aqui, simplesmente porque era português. Um empresário ofereceu. E teve outros, né, que a gente soube que não chegaram E estava sem treinar em Portugal e continua sem treinar, porque ele voltou para lá e não treina. Teve aquele técnico do Vasco, lembra? Não vou lembrar o nome dele. Pinto. Sapinto. Sapinto, Peru de fora. Aliás, como o Paulo Souza. Paulo Souza jogou muita bola. Quem colocou o Sapinto no Vasco? O mesmo empresário colocou o Paulo Souza no Flamengo. Eu não acho ruim, cara, que a gente veja de novo o Mano Menezes, o próprio Filipão, o Dorival. O Dorival, acho que dessa rapaziada é o que mais se mantém atualizado e que não tem um pouco a empáfia do Mano e do Filipão.
Mas é isso que a Jéssica falou, é atualização, é F5, gente. Nós aqui comentando futebol, a gente tem que ver muito futebol, a gente tem que se atualizar, a gente tem que ver modelo de jogo, a gente tem que tentar evoluir. Né? Evoluir na linguagem, nas plataformas, e para os treinadores tudo. também. Né? Uma vez na minha vida eu imaginei estar fazendo um podcast. Eu vou dar um exemplo, tá? O Grêmio contratou 5 treinadores. Tinha Renato, né? Passou por agora o Roger, mas Thiago Nunes, Felipão, né? A gente não tem nenhuma conexão. Não, nenhuma. Mancini não tem nenhuma conexão. Não tem consciência nessas escolhas. Boa tarde. Não tem consciência nessas escolhas. É uma questão empírica mesmo. Confiar que esse cara vai fazer uma mágica. Então começa pela gestão do clube. E vai ter né? Que tem falta conhecimento de futebol. Essa é a verdade na hora de escolher um treinador. E vai ter um momento, porque a gente sabe como é que são as coisas no Brasil. Poucos têm essa convicção do Vojvoda. Convicção de volta, tá? Do Vojvoda com o Fortaleza, do Fortaleza com o Vojvoda. Né? Porque o Flamengo chegou a sondar. Chegou, e eu era o técnico que eu gostaria. O recado pro Flamengo foi o seguinte, ó, nem vem porque não vai. Eu gostaria de ter o Vojvoda no E de Flamengo. bancar o cara numa situação, né? Pô, o Fortaleza é lanterna do Campeonato Brasileiro e vai não passar, se fala de... vai passar esse modismo do técnico português, escreve o que eu tô falando, vai passar. O Abel... Não, já tá passando. Porque é o seguinte... Estão se queimando. E o seguinte, É o aqui ciclo, no Brasil né? só ganha um. O resto é tudo fracassado. Mas buscar um português faz parte do pensamento mágico do brasileiro. Entende? No momento. Tá dando certo porque é de Portugal, vou lá buscar, entende? Sem conhecer o trabalho de cada um. Concordo. É porque é cômodo, talvez, pra diretoria, né? Fala, pô, trazemos é o E que o mais Fortaleza moderno foi está se contra- praticando, né? Pô, o Flamengo trouxe... contra, né? Buscou um argentino. Esse modismo. Não, mas se eu fosse buscar hoje, se eu fosse um diretor de um clube, se fosse buscar um técnico, eu ia buscar aqui na América do Sul e muito provavelmente um argentino. Porque é uma escola que cria novos profissionais, Galhardo, que há muito estudo, BKSS. que há muito estudo e muito desenvolvimento de futebol. Fechamos por aqui, Rafael? Bom demais. Já tá aqui, ó. Hoje Tá o aqui, ó. programa- Cara, hoje o debate foi bom, esse programa tá bom. Eu vou Pô. ver esse programa, inclusive. Se você Que horas fosse, é que se você tivesse assistindo, inclusive, você deixaria o seu joinha, não deixaria? Então peça para. Ó, inclusive sobre os treinadores, dê a sua opinião. Você acha que os treinadores estrangeiros são a solução para o futebol brasileiro? Os treinadores da velha guarda, os novatos, enfim. Compartilhe com a gente aí o que você pensa sobre esse assunto, porque o Giro Total de hoje fica por aqui. Daqui a pouquinho tem mais um Giro Total novinho para você, chegando no YouTube da CBN Floripa. Tamo junto e segue o jogo!